Bem-vindos ao Trilha do Saber, estiagem de matemática. Eu sou o professor Heriberto Fassan e estamos aqui agora para o nosso segundo encontro com vocês, professores de matemática. Vimos falar um pouco para vocês sobre recursos didáticos na sua prática pedagógica em matemática. Nós vamos apresentar nesse momento algumas atividades para vocês que possam contribuir na prática didática de vocês com seus estudantes aí dos municípios do estado do Amazonas. Vamos agora mostrar aqui alguns recursos com o professor Daniel, que vai falar com você agora. Olá, professores da capital e do interior. Eu sou o professor Daniel Sombra. Sejam bem-vindos a mais um encontro formativo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre recursos didáticos e a sua aplicação nesses contextos de estiagem. Iniciando aqui a nossa cartela, nós temos o seguinte: a matemática, estiagem, metodologias e currículo, que é o tema da nossa formação. E hoje vamos falar sobre os recursos didáticos como instrumentos da prática docente. Na nossa cartela seguinte, nós temos aí motivação e aprendizagem. Segundo Pontes, as pesquisas na área de educação matemática, com ênfase no processo de ensino e aprendizagem de matemática, demonstram que a criança, quando envolvida em situações que atiçam sua curiosidade, aprende na ação, pois se sente atraída e motivada para novas descobertas, e desta forma, tornando o professor essencial para ser o sujeito responsável pela promoção dessas situações em sala de aula. Então veja que, segundo Pontes, é preciso que nós criemos no ambiente de sala de aula e também dentro dos contextos de ensino híbrido, um ambiente motivador e potencializador das aprendizagens. Veja que é responsabilidade nossa, enquanto docentes, conduzir esse processo. E vamos precisar, nesse sentido, adaptar as estratégias necessárias para propiciar aos estudantes a motivação necessária para aprender. Então, o que nós queremos é como fazer os nossos estudantes quererem, de fato, se apropriar daqueles conhecimentos que nós, enquanto professores, queremos tanto que eles aprendam, né? Então, na cartela seguinte, nós temos aí os recursos didáticos segundo Grando. Então, os recursos didáticos são entendidos como modelos concretos ou não, que possam contribuir e facilitar a aprendizagem matemática dos alunos nas escolas. Então, veja que nós temos alguns recursos concretos. Geralmente, nós levamos para a sala, principalmente nos anos iniciais, muitos materiais concretos, como material dourado, ábaco, jogos de tabuleiro. E também, principalmente no ensino médio, nós levamos materiais como Excel, GeoGebra. Então, são recursos digitais, mas também estão dentro ali das ferramentas didáticas que utilizamos. Coisas simples como régua, compasso, também são materiais didáticos. Avançando, nós trouxemos aí um tipo de recurso didático muito utilizado, principalmente nos contextos de ensino híbrido, que é a mídia em vídeo. Então, segundo Paradela, nós temos aí que a utilização dos vídeos em sala pode enriquecer o processo de ensino e aprendizagem de algumas formas. Entre elas, o uso de uma linguagem diferente que atraia mais a atenção e possibilite empatia com os educandos. No uso estratégico, antes, durante ou depois de uma proposta de atividade, proporcionando experiências que o educando não vivenciou em sala de aula, como, por exemplo, simulações e conhecimentos de novas realidades. Então, veja que o uso da mídia em vídeo pode ser utilizada em dois contextos diferentes, pelo menos aqui nessa questão da estiagem. Pode ser utilizado em sala para motivar os estudantes, né? Então, trazer situações reais dentro daquele vídeo motivacional, para que os estudantes se sintam engajados em aprender um novo conhecimento, ou em contextos de ensino híbrido, para elucidar conceitos, demonstrar situações
e explicar procedimentos metodológicos. Então, num contexto de ensino híbrido, é importante que o professor explique conceitos matemáticos à distância, né? Então, esses conceitos matemáticos serão explicados à distância, vão ser ali elucidados com o uso desse vídeo. E aí, o professor vai inserindo os materiais através do vídeo para dar noções iniciais ao estudante de como percorrer aquela trilha de aprendizagem que o professor planejou, inclusive demonstrando etapas das sequências didáticas, como nós já falamos anteriormente. Seguindo, nós temos aí outro tipo de recurso didático que nós conhecemos como materiais manipuláveis, que nós utilizamos muito nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Segundo Baer, os materiais manipulativos são um intermediário entre situações-problema do mundo real e do mundo das ideias abstratas e os símbolos escritos. Eles representam os símbolos que podem ser usados para representar algumas situações diferentes do mundo real, sendo que são concretos, no qual envolvem materiais reais. Então veja que, segundo o autor, esses materiais que nós utilizamos muitas vezes para mediar a ação pedagógica, eles são um suporte para que o estudante consiga chegar ao mundo das ideias abstratas. Então, quando nós utilizamos com a criança o material dourado, por exemplo, que é um material concreto muito utilizado nos anos iniciais, nós estamos querendo que o estudante estabeleça a relação de ordem e de agrupamento, em especial unidade, dezena e centena, que ele consiga fazer essa ordenação e esse entendimento. Então, existe esse mundo das ideias, da sistematização do conhecimento mais abstrato, e nós utilizamos ali esses recursos, esses materiais manipulativos como intermediário. Para góis e góis, nós podemos subdividir os materiais manipuláveis em basicamente dois tipos, os estáticos e os dinâmicos. Os materiais estáticos não permitem que sua forma seja modificada, possibilitando apenas sua manipulação. E aí nós podemos citar como exemplos de materiais estáticos o material dourado, a própria régua, o transferidor, o ábaco. Então são materiais estáticos que a gente não consegue transformá-los em outras coisas, em outros instrumentos. E os materiais dinâmicos são aqueles que permitem a alteração da sua forma, conforme a utilização, como, por exemplo, o software de geometria dinâmica GeoGebra e o site Matigum. Avançando, nós temos aí, na próxima cartela, uma citação de Caporale, que diz o seguinte: o fato de o professor usar materiais manipulativos não garante a aprendizagem matemática dos alunos, visto que não há garantias de que eles consigam relacionar as experiências concretas com a matemática formal. Porém, algumas ações podem ser implementadas com o objetivo de que os alunos possam estabelecer as relações que o professor tem em mente, promovendo a análise e reflexão sobre aquele conteúdo que está sendo trabalhado de forma individual e coletiva. Então, eu gostaria de destacar na fala de Caporale essa questão de aplicar o material manipulável não ser suficiente para a aprendizagem do estudante. É preciso que o professor atue nesse momento como intermediador para que o processo de transposição da aplicação do material manipulável para o desenvolvimento dos conceitos abstratos seja significativa. Então, aplicar o material manipulável com um objetivo específico e com ações articuladas é importante para que o estudante consiga, posteriormente, em um segundo ou terceiro momento, passar essa manipulação com material concreto para uma representação algébrica abstrata. Então, nessa fala de Caporale, isso fica bastante evidente. Aplicar o material manipulável só por aplicar não é suficiente para garantir a aprendizagem do estudante. O professor precisa trabalhar esse material dentro de uma sequência didática para que a aprendizagem se torne efetiva. Então, seguindo, nós temos outro tipo de recurso didático que nós conhecemos por jogos. Tá? Então, os jogos em matemática, eles são amplamente utilizados, principalmente no ensino fundamental, para motivar os estudantes.
Nós temos uma definição de Huizinga que diz o seguinte: o jogo é uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Então veja que, segundo essa citação, o jogo ele vai ser uma atividade que não necessariamente está relacionada com o mundo real, então é uma atividade exterior, ela não é uma atividade séria, ela é uma atividade que requer a motivação e o envolvimento do estudante nessa atividade. Além disso, ela se situa num espaço temporal próprio e ela possui regras. Então, o jogo, geralmente, ele tem um vencedor também, que precisa percorrer regras claras e objetivas para alcançar o êxito e ser o vencedor daquela atividade. Então, o jogo pode ser utilizado em matemática de algumas formas diferentes. E nós vamos ver isso seguindo na próxima cartela, como diz aí a citação de Grandel. Há duas formas de se propor o uso de jogos em aulas de matemática. Então, vamos estar atentos aí a essas formas. Uma delas, em que o professor cria um jogo ou busca algum já existente, que foi criado com o objetivo de ensinar matemática. São os dominós das formas ou outros tipos de dominós, da tabuada, bingo das operações e etc. E outro em que o professor busca, na atividade lúdica de seus alunos, jogos de entretenimento e planeja uma ação intencional a fim de explorar a matemática a partir desse jogo. Uma matemática que possibilita dar sentido à estratégia do jogo. Então veja que nós temos aí duas formas bastante distintas de utilizar o jogo nos nossos contextos de ensino e aprendizagem em matemática. A primeira, nós geralmente utilizamos no sentido de procurar um material e elaborar um material mais direcionado para a fixação das aprendizagens. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para os materiais que nós trouxemos para vocês. Então, nós temos como exemplo de jogo esse quebra-cabeça, que eu trouxe, que envolve aqui conceitos relativos à notação científica. Eu trouxe também um material de dominó. Então, isso aqui é a primeira forma de usar que a autora cita, né? Que é trazer o objeto de conhecimento para o jogo, né? Então, nós estamos adaptando materiais com os objetos de conhecimento específicos, né? Então, isso aqui trata de potências. Nós temos aqui também o geoplano, né? Então, nós temos o geoplano aqui, que não é um jogo, né? Um material manipulável, mas que pode ser utilizado de acordo com a estratégia do docente. Pode ser utilizado de várias formas, inclusive com uma estratégia de jogo. A segunda forma, que é trazida pela autora, é utilizar elementos da ludicidade, elementos já existentes, para trazer o objeto de conhecimento matemático que está ali por trás daquela atividade. Nós sabemos que o dominó comum envolve muita matemática. Então, a atividade de jogar o dominó comum, ser o vencedor daquela atividade lúdica, requer conhecimentos matemáticos e uma estratégia para que se alcance o êxito, né, e seja o vencedor. Então, o professor pode aplicar essa atividade do dominó, que a priori não tem um objeto matemático específico, para explorar ali as 4 operações, a multiplicação, a questão da proporcionalidade e afins. Nós trouxemos aí, na cartela seguinte, uma proposta de recurso didático para o conceito de probabilidade que está dentro do nosso currículo repriorizado. Então, nós temos aí a habilidade relacionada ao conceito de probabilidade, é identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos, usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro. Então,
Basicamente, nós queremos trazer a probabilidade para situações do cotidiano. Nós trouxemos aí na cartela seguinte uma proposta de atividade lúdica, onde os estudantes podem trabalhar conceitos de probabilidade. Esse jogo que foi trazido, ele pode envolver de 2 a 12 jogadores, então nós não precisamos de muitos desse material, de muitos materiais desses para aplicar em sala, já que a gente consegue ter uma quantidade de até 12 participantes no mesmo material. E o modo de jogar é bastante simples. Cada participante vai escolher uma das canoas numeradas de 2 a 12. Né? Nessa corrida das canoas aí, até tinha esquecido de falar o nome dessa atividade, né? Corrida das canoas. Então, o participante vai escolher uma das canoas numeradas de 2 a 12 e 2 dados serão lançados simultaneamente. Seus resultados são somados e a canoa com número igual ao da soma obtida avança uma linha, sendo a vencedora a canoa que chegar primeiro na quinta linha. Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês de como essa tabela está estruturada. As canoas vão ficar ali em cima, cada um vai escolher uma numeração, então até 12 participantes. E aí, depois de escolhida a numeração das canoas, quem vai ficar com cada canoa? Cada um vai lançar 2 dados, somar a numeração desses dados, e a soma que der o número 8, ou 9, ou 10, enfim, o número que der, o estudante vai avançar aquela canoa. Eu vou fazer a simulação com o professor Heriberto dessa atividade. Então, nós temos aqui a reprodução desse material, né? Então, veja que aqui a gente tem a tabela. Em cima eu coloquei as canoas, então cada canoa em um número. Como aqui só estamos o professor Heriberto e eu, a gente vai dividir as canoas aqui. Nós vamos fazer a simulação, eu vou jogar uma vez, o professor Heriberto vai jogar outra vez, tá? Eu vou ficar com os números de 2 a 6, pode ser, professor Heriberto? Sim. E o senhor fica de 7 a 12. Né? Então, vamos fazer uma simulação aqui da jogada desses dados. Então, eu tenho aqui 2 dados comuns, né? Dados numerados de 1 a 6, não viciados, e eu vou dar para o professor Heriberto iniciar. Vamos jogar agora os 2 dados, né? Dentro da proposta de probabilidade em relação ao currículo repriorizado. Então, fizemos o lançamento dos 2 dados, tivemos aí como resultado 5 e 9, né? Como resultado, aonde, como nós dividimos aqui o Daniel que ficaria de 2 a 6, eu que ficaria de 7 a 12, isso significa que eu vou poder, não é isso? Com a canoa número 9, mostre, Daniel, com a canoa número 9, tá? Vai aparecer aí, ó, canoa número 9, ela está um pouquinho acima lá, como você percebe. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar a canoa número 9 e andar uma casa com ela. O objetivo do jogo seria essa integração entre os estudantes, para que eles possam participar e, mesmo assim, ter o conhecimento e o contexto do objeto de conhecimento trabalhado dentro dessa proposta, desse jogo identificado como Corrida das Canoas. Eu vou fazer um lançamento aqui, só para que a gente se alterne pelo menos uma vez. Então, eu obtive aqui, ó, 1 e 5, dá 7. Então, o professor Heriberto vai andar mais uma vez com a canoa 7 agora. Com a canoa, desculpa, 6, né? Então, com a canoa... A 6 é a minha, né? Então, eu fiquei... Sim. Verdade, desculpa, eu fiz aqui errado. Então, a gente tem aqui 5 e 1, 6. Então, eu vou andar aqui Pegar na a canoa canoa. do Daniel aqui e colocar Isso. aqui e ajeitar essa canoa 2 aqui. Pronto. Então, basicamente vai funcionar assim. Os estudantes vão se intercalando e a soma dos dados que der aqui nessas colunas, a canoa vai avançando. Quem conseguir chegar primeiro na quinta linha é o vencedor dessa atividade, tá? E aí o professor pode premiá-los de alguma forma. Professor Daniel, é importante dizer a todos os professores presentes nesse encontro sobre recursos didáticos das suas aulas que todos esses materiais eles são produzidos pela equipe de formação, mas pode ser produzido por você, professor, aí no seu município. Observe aqui que os materiais, no caso do geoplano,
né? Você tem toda uma construção, uma madeira, pregos para poder construir. No caso desse material aqui, referente à corrida das canoas, você também tem materiais que podem construir. Não é isso, professor Daniel? Os professores podem construir material? Exatamente. Nós trouxemos aqui materiais que não são de difícil acesso. Esses materiais que nós trouxemos aqui foram construídos com cartolina, fita, papel cartão, emborrachado. Então, são materiais simples, alguns nós imprimimos também. Então, é material simples e possível de aplicação em sala de aula, além disso, de baixo custo. Bom, retomando, aqui nós temos algumas possibilidades de análise relativas a essa atividade. Então, em caso de aulas remotas, seria possível enviar um formulário físico, né, para que os estudantes respondam às seguintes questões. Então, observe que antes de fazer esses questionamentos para os estudantes, se for uma aula remota, o professor precisa ter utilizado aquele recurso do vídeo para esclarecer os conceitos. Então, aquele vídeo ele vai ser importante para que o estudante tenha conhecimento do que é um espaço amostral, como que ele é construído, né, e como que nós analisamos evento aleatório e esses conceitos mais probabilísticos. Aí eu coloquei algumas situações que podem ser analisadas, como espaço amostral dessa atividade, qual é o espaço amostral, quais são todas as jogadas possíveis com esses dois dados. Segundo, esse evento é aleatório ou não? O que é um evento aleatório? Então, seria uma retomada de conceito. Exemplificação de outros eventos. E eu trouxe essa questão para trazer outros contextos. Então, a partir desse experimento, quais são outros eventos aleatórios que poderiam ser colocados para exemplificar esse conceito? E, por último, relacionado a essa atividade, a diferença de evento 1 e 2 e 2 e 1. Por que esses eventos são diferentes, né? Então, cabe também essa discussão que pode ser feita em sala ou um questionamento através de um formulário que o estudante poderia preencher remotamente. Seguindo, nós trouxemos outro objeto de conhecimento também dentro do currículo repriorizado, que diz respeito à progressão aritmética. Então, a habilidade relacionada à progressão aritmética diz o seguinte: identificar e associar progressões aritméticas a funções afins de domínios discretos para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas. Nós trouxemos aí uma imagem relativa à construção de uma progressão, né? Então, uma progressão de razão 10, aí, como vocês podem ver pelo gráfico. Na tela seguinte, nós trouxemos o material concreto que permite aí, dentro da nossa sequência didática, trabalhar o conceito de progressão aritmética. Então, nós trouxemos o geoplano, que eu mostrei agora há pouco para vocês, e segundo Barros e Rocha, o geoplano entra como um excelente recurso onde o professor pode fazer a construção do conhecimento, fazendo com que o aluno consiga trabalhar o mesmo conteúdo em diversos contextos. Como eu disse para vocês anteriormente, o geoplano pode ser adequado até para um jogo, desenvolvendo assim o seu raciocínio, e não somente de forma mecânica, onde decoram fórmulas e apenas sabem aplicá-las em problemas já conhecidos. Então, note que o geoplano ele traz um universo de possibilidades, tanto para o quesito de geometria, quanto para a parte aritmética e também operacional. Nós vamos trazer aqui uma abordagem mais aritmética, que diz respeito às progressões, né? Então, como trabalhar o geoplano e as progressões de forma articulada, dentro de uma sequência didática. Nós trouxemos aí a exemplificação de alguns geoplanos. Agora há pouco eu mostrei para vocês o geoplano feito aqui fisicamente, o concreto, com uma base de madeira e os pregos ali nessa base de madeira. Então, de acordo com a forma como esses pregos são colocados, esse geoplano é classificado de forma diferente. Então, o primeiro tipo de geoplano seria esse que eu trouxe para vocês, é o quadricular. Ele é como se fosse uma malha ali, uma malha dentro do plano cartesiano mesmo, onde os pregos estão igualmente espaçados e formam ali unidades quadradas. Então, o geoplano quadricular. O seguinte, nós temos o geoplano isométrico. O geoplano isométrico, se nós formos ver as unidades
pelas quais ele é formado, nós temos aí triângulos, representações triangulares. Então, nós vamos utilizar esse tipo de geoplano para fazer a representação da nossa progressão. E, por último, eu trouxe aí o geoplano circular, que tem aí circunferências concêntricas, que pode ser utilizado para alguns cálculos de área e de comprimento de circunferência. Seguindo, nós trouxemos aí uma sugestão de sequência para o desenvolvimento dessa atividade relacionada a progressões. Primeiro passo, definir se a atividade vai ser individual ou em grupos. Nós sugerimos inicialmente que essa atividade seja em grupo, porque os estudantes podem discutir, já que não é uma atividade tão imediata. O professor, posteriormente, vai distribuir 16 peças arredondadas ou pedrinhas para cada educando ou para o grupo, com o objetivo de construir um triângulo utilizando 3 peças. Então, inicialmente, o grupo vai ter um grupo de 16 peças e ele precisa ali ordenar 3 dessas peças para que forme um triângulo, né? Então, tenho 16, vou pegar 3 e vou formar um triângulo ali inicialmente. Depois, no segundo momento, solicitar que os estudantes acrescentem mais 3 peças, né, ou pedras, mantendo a construção anterior. Então, eles vão ter um triângulo inicial de 3 peças e vão acrescentar mais 3, né, para formar outro triângulo, mantendo a construção inicial. Seguindo, no item 4, ele vai, agora com 6 peças, a partir do novo triângulo, acrescentar 4 peças. Então, inicialmente ele tinha 3, acrescentou mais 3. Então, ele tem um triângulo agora com 6 peças. Aí ele vai construir um novo triângulo, acrescentando 4 peças. Ele vai ter um terceiro triângulo, tá? Com um total de 10 peças. E aí, a cada passo desses, o estudante deve preencher uma folha de registro. Eu vou já mostrar para vocês como que essa folha foi pensada e estruturada. Mas antes disso, nós temos aí a representação que os estudantes devem fazer desses números triangulares com essas peças ou com essas pedrinhas. Então, o amarelo é a primeira construção, que das 16 peças o estudante vai considerar só 3 e fazer um triângulo. A segunda é o acréscimo de mais 3 peças, mantendo a construção anterior. Então, ele vai manter a construção anterior e acrescentar. Então, note que o posicionamento dessas 3 peças novas requer uma visualização espacial do estudante. E o próximo da sequência, o próximo elemento da sequência, né, que são esses números triangulares, ele vai acrescentar 4 peças, mantendo a construção anterior. Então, a gente tem aí os números triangulares 3, 6 e 10, que, nesse caso, não formam uma progressão aritmética como nós conhecemos, né, que é a progressão aritmética de primeira ordem. Mas nós vamos verificar onde que os estudantes vão visualizar isso na folha de registro. Então, observe aí que nós temos uma folha de registro que o grupo ou o estudante precisa preencher conforme eles representam isso com as suas peças ou pedrinhas. Então, o primeiro triângulo, ele tem uma certa quantidade de pinos ou de pedras, né? Se você utilizar o geoplano, vai ser de pinos, depois a gente vai fazer o uso do geoplano. Então, você considera aí 3 elementos. Eu vou escrever aqui para ficar com uma visualização mais fácil para vocês. Então, o primeiro triângulo que vai ser formado, a gente vai ter 3 peças. Aqui não tem quantidade que aumentou, uma vez que é o primeiro triângulo, é inicial. Então, eu vou desconsiderar esses elementos. O segundo triângulo, a gente vai ter 3 peças a mais do que a anterior. Então, aqui a gente já vai ter 6 elementos, né? Então, a quantidade de pinos que aumentou foram 3, nós pedimos para eles colocarem. E nesse ponto, o estudante precisa reescrever o aumento em função da quantidade do primeiro triângulo. Então, a quantidade do primeiro triângulo é 3, né? Reescrever o aumento em função da quantidade do primeiro triângulo. Então, primeiro triângulo, 3 mais 3. Então, foi aumentado 3 aí. E assim sucessivamente. No próximo,
seria 10, a quantidade que aumentou de pinos foi 4, e aqui nós vamos também reescrever o aumento em função da quantidade do primeiro triângulo. Então, a gente tem aqui 3 mais 1 igual a 4, que seria esse aumento em função da quantidade do primeiro triângulo. Então, avançando, a gente tem aqui a construção desses números triangulares feitas com o geoplano. Então, note que seria interessante pedir que os estudantes fizessem os próximos 2 números triangulares utilizando o geoplano. Aqui eu coloquei uma representação do geoplano isométrico, como eu falei para vocês. Esse aqui é o isométrico ou triangular, né? Para eu manter a forma dos triângulos. Os estudantes, eles fizeram até essa parte aqui, ó, que são aí as 10 peças. A gente quer que eles construam esse próximo, amarelo, no geoplano. E o seguinte também, né? Então, a gente tem aqui o próximo com 15 peças, ou 15 pinos, e o posterior com 21. Então, nós vamos ter uma sequência aí, 3, 6, 10, 15 e 21. Note que de um para o outro, nós não temos uma progressão aritmética como nós conhecemos, porque a razão aqui não é constante. Mas esses aumentos, eles formam uma progressão aritmética, né? Então, veja que aqui aumentou 3, aqui aumentou 4, aqui aumentou 5. Então, de um para o outro, nós temos uma razão unitária. Essa sequência original nós chamamos de PA de segunda ordem, né? Porque abaixo dela tem uma PA de primeira ordem. Seguindo, nós temos aqui o preenchimento da tabela, como nós queremos que os estudantes preencham. Então, eles vão fazer o preenchimento da folha de registros até o 5º triângulo. Lembrando que esses dois, né, é necessário que eles utilizem o geoplano para representá-los, tá? Aí o professor faz o fechamento com a ideia de progressão aritmética. Como eu já citei inicialmente, nós vamos considerar a sequência dos aumentos. Então, do primeiro para o segundo, a gente colocou 3 peças a mais. Do segundo para o terceiro, 4 peças a mais. E assim sucessivamente, formando aqui uma progressão aritmética de primeira ordem. Depois disso, a gente vai para a generalização. Então, nós queremos que o estudante generalize esses conceitos. Nós temos aqui o enésimo termo, vai ser escrito como o primeiro, e aí vem aquela ideia da planilha que o estudante já preencheu. 1 vai ser a razão, porque vai de 1 em 1 a sequência de aumentos. E aqui a gente tem a quantidade de aumentos até chegar no enésimo termo. Generalizando, o estudante pode chegar nessa representação, que é a fórmula fechada para o cálculo do enésimo termo de uma progressão aritmética. Bom, aqui nós deixamos as nossas referências para a consulta posterior. Nós agradecemos a todos os professores de matemática aqui do estado do Amazonas que estão participando do nosso segundo encontro de recursos didáticos na área de matemática, que foram apresentados agora pelo professor Daniel nessa atividade. Então, vamos ver na tela aí os nossos agradecimentos e o nosso e-mail de contato, né? Que é o cepan@educacam.am.gov.br e o e-mail do GEFOR, que é a gerência de formação, como gefor@educacam.am.gov.br.
Outra coisa importante que a gente vai pedir para vocês, que vocês possam entrar no nosso QR Code que vai aparecer na tela aí, para que você possa ter o formulário de acompanhamento das atividades que vocês estão sendo desenvolvidos nas escolas de vocês e nos municípios. E também não esqueçam de entrar nas nossas redes sociais aqui da mídia do CEPAM e da Secretaria Estadual de Educação. Professor Daniel, suas considerações finais nesse segundo encontro de recursos didáticos para os docentes. Obrigado, professor Heriberto. Gostaria de agradecer a participação de todos os professores e professoras. Nós esperamos que o nosso encontro de hoje tenha sido proveitoso, que os materiais sejam possíveis de aplicação. Nós lembramos que esses materiais podem ser adaptados, podem ser construídos com os materiais e os recursos locais que vocês têm aí. E nós esperamos revê-los no nosso último encontro, que trata sobre a avaliação. Muito bom, professor Daniel. Não esqueça, estamos esperando vocês no nosso terceiro encontro, que vai tratar sobre avaliação da aprendizagem. Muito obrigado aí e não esqueça aos professores de matemática, nosso terceiro encontro. Tchau. Tchau, tchau. Até lá.